Há mais de uma semana, os moradores de Itabaiana vivem assustados. Isso por conta da guerra entre facções que está acontecendo lá no município. Isso que eu estava acabando de dizer. Para se ter ideia, por 2 dias, escolas ficaram fechadas por conta desse temor. É o que eu falei. Quem sofre é o cidadão de bem no meio desse fogo cruzado. A nossa equipe está na região para entender por que o interesse dos criminosos pela cidade. Lucas Macieira está por lá. E aí, Lucas, boa tarde para você. O que é que você encontrou quando chegou na cidade de Itabaiana? Qual o clima por aí? O que é que a população fala sobre esse clima de insegurança? Olá, Danilo. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Correio Verdade. Só para trazer informação também sobre esse caso das escolas que você mencionou, né? Que ficaram 2 dias fechados. Esses 2 dias foram a quinta e a sexta-feira, logo após ali a quarta-feira de cinzas, né? Logo após o período do carnaval, porque essa foi a fase mais crítica, né? Digamos assim, com diversas operações acontecendo por parte da Polícia Militar, operações conjuntas também com o apoio da Polícia Civil acontecendo, já como uma resposta à população diante desse clima conturbado dentro da facção criminosa que atua aqui na cidade de Itabaiana. Antes da gente começar a falar sobre esses pontos, né, Danilo, a gente vem repercutindo no Correio Verdade, né, todos esses casos durante esse meio tempo, mas é importante a gente dar alguns passos atrás para deixar tudo mais claro para o nosso telespectador também, né? No total, nesse período, foram 4 homicídios registrados, além, claro, do registro de algumas pessoas feridas, né, entre eles criminosos, fruto desse próprio confronto, também relatos aí de troca de tiros, né, moradores ouvindo disparos, mas em algumas áreas específicas da cidade. O primeiro homicídio a ser registrado aconteceu ali contra um homem identificado como Alex Cândido. Ele teve a casa invadida por criminosos e foi assassinado a tiros. Esse Alex, ele seria supostamente ali traído à facção a qual ele fazia parte. E tem um cenário importante diante disso tudo, viu, Danilo? O líder da facção local aqui de Itabaiana, que inclusive está preso, teria enviado ordens, né, a companheira dele, que é uma representante dele, para que a facção local mudasse ali de associação à facção nacional, né? É importante que a gente explique para o nosso telespectador também, com a chegada, né, dos principais 2 grupos, né, de facções criminosas no Brasil que atuam, uma que nasceu no Rio de Janeiro, outro que nasceu no estado de São Paulo, e dentro dessa ramificação, desse campo que eles têm ganhado, inclusive nas cidades de interior, essas facções locais funcionam como uma espécie de sucursal. Elas têm uma certa independência, mas tem esse apoio da facção nacional para justamente conseguirem mais armas e etc. Essa ordem que partiu daqui de Itabaiana, da liderança daqui de Itabaiana, era justamente para mudar a associação com essa facção nacional. Isso gerou um grande conflito dentro do próprio grupo organizado aqui mesmo de Itabaiana. Isso aí vem gerando diversas consequências, a exemplo desse assassinato que começou, por exemplo, com o Alex, e depois de diversos casos que vem acontecendo desde o sábado anterior até ao carnaval. Diante desse cenário de violência, né, aumentando, a população preocupada, afinal de contas, a Itabaiana é uma cidade de pouco mais de 23 mil habitantes, uma cidade pacata, tranquila, com esses casos recorrentes, né, de violência. A Polícia Militar, junto com a Polícia Civil também, desencadeou uma operação desde a quinta-feira da semana passada, justamente para tentar sufocar, né, esses criminosos e também tentar dar uma resposta à população. E essa resposta tem vindo, né? A gente, por exemplo, enquanto a gente estava aqui, né, caminhando pela cidade, né, justiça seja feita, vimos muitas viaturas transitando por aqui. O cenário parece estar um pouco melhor agora, mas só um ponto importante diante disso tudo. Desde essa operação que se foi deflagrada desde a quinta-feira da semana passada, um ponto importante nessa história. No último domingo dessa semana, foi feita a prisão de 5 indivíduos aqui mesmo na cidade. Eles estavam dentro de um veículo, a Polícia Militar já fazendo esse monitoramento, e desses 5 indivíduos, 4 não eram daqui da cidade. E dentro desse momento, né, de interrogatório ali, os policiais perguntando a eles chegaram a informar que são de outra cidade, inclusive alguns deles são de Cabedelo, né, aí na região metropolitana de João Pessoa, e que eles teriam vindo para cá justamente para dar mais força à facção local, como
como um reforço ali, uma segurança, para a gente ter esse entendimento de como a situação realmente está grave, né? Então, esses cinco indivíduos foram presos, armas foram apreendidas e durante todo esse período, né, a gente já contabiliza pelo menos 29 prisões, além de pelo menos 14 armas apreendidas, munições apreendidas também, uma certa quantidade de droga. A gente está andando pela cidade, né, Danilo, para tentar trazer um pouco desse clima e conversando com as pessoas, os moradores realmente muito assustados, porque Itabaiana é uma cidade que não tem essa característica e o grande receio deles todos é justamente que essas facções organizadas consigam ganhar mais força, mais corpo e aí a situação fuja de controle, né? A gente está aqui acompanhando todas essas movimentações, a gente conversou com o comandante da Polícia Militar da Regional 3, que é justamente uma regional que responde ali a 5 batalhões, dentre eles o batalhão de Itabaiana. Quando nós fomos até aqui o 8º Batalhão em Itabaiana, nós encontramos o comandante da Regional 3, ele estava lá em reunião com o comandante do batalhão daqui da cidade, justamente para definir essas estratégias de combate ao crime organizado. Enfim, a gente está aqui acompanhando essas movimentações e daqui a pouco, ainda nessa edição do Correio Verdade, eu trago o depoimento desses moradores e também a fala do comandante da Polícia Militar aqui da região sobre o trabalho que vem sendo feito. Enfim, está todo mundo muito preocupado, viu, Danilo? Esse é o cenário de agora, por enquanto. Eu imagino a preocupação, né, Lucas? E não é para menos, porque quase todos os dias a gente está trazendo casos de operações policiais que acontecem na cidade de Itabaiana e na região, mas não só isso, dos crimes violentos que acontecem por lá. E já faz tempo que eu estou falando sobre essa iniciativa da criminalidade de sair dos grandes centros, migrar para cidades menores, mais bem estruturadas, como é a cidade de Itabaiana, para continuar com esse comércio de tráfico de drogas, achando que por lá a presença da polícia é menor e aí eles podem continuar com esse comércio ilegal de drogas da forma mais tranquila possível. A polícia está dando a resposta, a gente está acompanhando tudo, inclusive daqui a pouco conversa de novo com o Lucas Macieira, porque ele falou com a população, foi procurar pessoas que falam sobre essa sensação, né? Sensação de insegurança, de estar numa cidade onde existe uma guerra entre facções criminosas pelo domínio da área, pelo poder na região.